Os vikings. A própria palavra evoca imagens de guerreiros ferozes, machados brilhando sob um sol frio, seus dracares semeando o terror nas ondas. Eles eram mais do que simples piratas. Eram uma força a ser temida e respeitada, navegando em seus navios icônicos, os dracares, que cortavam as águas com uma precisão mortal. Dos fiordes da Escandinávia, eles irromperam no cenário mundial, deixando uma marca indelével na história. Suas expedições não eram apenas de saque, mas também de exploração e descoberta, levando-os a terras desconhecidas e exóticas. Eles foram invasores, comerciantes, exploradores e colonos, sua saga entrelaçada no tecido da Europa medieval. Em mercados distantes, eles trocavam mercadorias, enquanto em novas terras estabeleciam assentamentos que floresceriam por gerações. Seus feitos, envoltos em mitos e lendas, cativaram imaginações por séculos. As histórias de suas batalhas e aventuras foram passadas de geração em geração, gravadas em runas e preservadas em sagas épicas. Mas a história dos vikings não é apenas uma história de conquista e aventura. É também uma história de comunidade e vida cotidiana, onde famílias viviam e trabalhavam juntas, e líderes tomavam decisões importantes em grandes salões. É também uma história de tensões internas, de conflitos culturais e da complexa interação entre poder, religião e desejo. As disputas internas muitas vezes moldavam o destino de suas comunidades, enquanto rituais religiosos desempenhavam um papel central em suas vidas. Esta é a história de como as próprias paixões dos vikings, sua própria abordagem ao amor e à sexualidade, contribuíram para o declínio de sua poderosa civilização. As relações pessoais e as dinâmicas familiares eram tão importantes quanto as batalhas travadas no campo. Os vikings deixaram para trás uma rica tapeçaria de mitos, sagas e pedras rúnicas, oferecendo vislumbres de seu mundo. Essas fontes, muitas vezes fragmentadas e abertas a interpretações, pintam um quadro de uma sociedade complexa, onde a sexualidade estava profundamente entrelaçada com poder, religião e status social. Embora os vikings sejam frequentemente romantizados por sua liberdade sexual, a realidade era muito mais matizada. Suas crenças e práticas, embora aparentemente liberais para os padrões modernos, estavam profundamente enraizadas nas realidades sociais e políticas de seu tempo. Para entender o papel que a sexualidade desempenhou na era viking, devemos primeiro mergulhar no coração de seu mundo. Devemos explorar suas estruturas sociais, suas crenças religiosas e a intrincada teia de relacionamentos que os unia. A sociedade viking era rigidamente hierárquica, com o poder concentrado nas mãos de uma elite guerreira. Esses líderes não apenas comandavam em batalha, mas também eram responsáveis por tomar decisões cruciais que afetavam toda a comunidade. Chefes e reis comandavam lealdade e respeito, sua autoridade reforçada por sua destreza em batalha e sua capacidade de prover para seu povo. Eles eram vistos como protetores e provedores, garantindo a segurança e a prosperidade de suas terras e pessoas. Dentro dessa estrutura hierárquica, os laços familiares eram primordiais. As famílias não apenas compartilhavam laços de sangue, mas também responsabilidades e deveres que garantiam a sobrevivência e o bem-estar de todos os membros. Os clãs eram a base da sociedade viking, oferecendo proteção e apoio em um mundo repleto de perigos. Cada clã funcionava como uma unidade coesa, onde cada membro tinha um papel específico a desempenhar. O casamento, portanto, não era simplesmente uma questão de escolha pessoal, mas uma aliança estratégica que poderia fortalecer a posição e a influência de um clã. Essas uniões eram cuidadosamente planejadas para maximizar benefícios políticos e econômicos. As mulheres, embora frequentemente relegadas à esfera doméstica, exerciam considerável poder dentro da casa. Elas eram as guardiãs do lar.
responsáveis por gerenciar os recursos e garantir que a família prosperasse. Elas administravam recursos, forjavam alianças por meio do casamento e desempenhavam um papel vital na manutenção do tecido social da sociedade viking. Sem a contribuição delas, a estrutura social e econômica dos vikings não teria sido tão robusta e resiliente. A poligamia, particularmente a poliginia, era uma prática comum entre a elite viking. Essa prática, frequentemente impulsionada por considerações políticas e econômicas, teve implicações profundas para a sociedade viking. Para homens poderosos, várias esposas significavam mais alianças, mais filhos para garantir sua linhagem e maior controle sobre os recursos. No entanto, essa prática também criou um terreno fértil para rivalidade e conflito dentro das famílias. As sagas estão repletas de histórias de ciúme, intriga e violência decorrentes de relacionamentos polígamos, a competição pelo favor de um chefe, as disputas de herança entre meio-irmãos. Essas foram rachaduras na fundação da sociedade viking, fissuras que se alargariam com o tempo. À medida que os vikings se aventuravam para longe de suas terras natais escandinavas, eles encontravam novas culturas e novos sistemas de crenças. O fascínio pela riqueza e pelo conhecimento do Sul, particularmente do mundo cristão, provou ser irresistível. O comércio trazia não apenas mercadorias, mas também ideias e, com elas, a influência do cristianismo. A fé cristã, com sua ênfase na monogamia e sua condenação a práticas como a poligamia, desafiou diretamente a ordem social existente dos vikings. Esse choque de culturas, de crenças e práticas criou uma profunda sensação de mal-estar dentro da sociedade viking. Os velhos costumes, antes inquestionáveis, estavam agora sendo desafiados, levando a divisões e conflitos internos. O cristianismo não apagou os velhos costumes da noite para o dia. Em vez disso, gerou um período de intensa negociação cultural e, às vezes, conflito aberto. Os governantes vikings, presos entre o fascínio da nova fé e as tradições de seus ancestrais, lutaram para navegar neste mundo em mudança. Alguns abraçaram o cristianismo de todo o coração, vendo nele um caminho para maior poder e influência no cenário europeu. Outros se agarraram ferozmente aos antigos deuses, resistindo ao que percebiam como uma ameaça ao seu modo de vida. Essa luta interna, esse choque entre tradição e mudança, se desenrolou não apenas nos corredores do poder, mas também dentro de famílias e comunidades, fragmentando ainda mais a sociedade viking. As próprias divisões internas dos vikings, exacerbadas pelas mudanças culturais provocadas pelo contato com outras civilizações, acabaram contribuindo para seu declínio. A força, antes unificada, ligada por crenças e tradições compartilhadas, se viu cada vez mais fragmentada. A competição por poder e influência, alimentada pelas complexidades dos relacionamentos polígamos e pelo choque entre o cristianismo e as crenças tradicionais, enfraqueceu os vikings por dentro. Sua energia, antes focada na expansão e conquista externas, foi cada vez mais direcionada para dentro, para as lutas internas. Essa fragmentação os tornou vulneráveis a ameaças externas. A outrora temível máquina de guerra viking, agora assolada por conflitos internos, não era mais a força imparável que já foi. A história dos vikings é um conto de advertência, um lembrete de que mesmo as mais poderosas civilizações não estão imunes às forças da mudança. Os vikings, conhecidos por sua bravura e habilidades marítimas, dominaram vastas áreas da Europa. Seu declínio destaca a importância da coesão interna, mostrando como divisões internas podem enfraquecer uma sociedade. Os perigos de se apegar a práticas ultrapassadas, que podem impedir o progresso e a inovação. E a necessidade de as sociedades se adaptarem a um mundo em mudança.
A capacidade de inovar e se ajustar às novas realidades é crucial para a sobrevivência. A história dos Vikings também nos lembra que a história não é simplesmente uma progressão linear das trevas para a iluminação. É cheia de altos e baixos, avanços e retrocessos. É uma tapeçaria complexa tecida a partir de inúmeras linhas, cada uma representando diferentes aspectos da vida e da sociedade. Uma tapeçaria onde sexualidade, poder, religião e intercâmbio cultural estão inextricavelmente interligados. Ao estudar o passado, podemos ver como essas forças interagiram e moldaram o destino dos vikings. Ao compreender as forças que moldaram a ascensão e queda de civilizações como os vikings, podemos aprender lições valiosas. Obtemos insights valiosos sobre o nosso próprio mundo e os desafios que enfrentamos hoje. A história dos vikings serve como um espelho, refletindo nossas próprias lutas e triunfos.